Greetings and salutations, galera! Saudações! Cá estamos nós, direto ao assunto. O que acontece? Cortisol é ou não o demolidor da testosterona? Tem muita gente que demoniza o cortisol como se fosse o capeta rolando por aí, fazendo uma desgraça com o seu corpo, destruindo os seus músculos e todas as outras coisas que não são legais para o seu crescimento muscular. A verdade é a seguinte, é que a coisa vai muito além daquilo que dizem por aí. Cortisol é necessário no nosso sistema, inclusive foi responsável pela nossa sobrevivência. Justamente, ele age junto com a adrenalina para salvar a nossa pele quando necessário. É aquela situação da reação do correr ou ficar e lutar. E o cortisol imediatamente entra em ação junto com a adrenalina para ajudar você a decidir rapidamente e, se precisar, se safar do perigo. Ele é diretamente linkado à sua produção de melatonina, que é diretamente linkada no seu círculo circadiano, ou seja, no ritmo circadiano que você tem. Nós temos um relógio master no nosso sistema. E esse relógio, então, manda informações para vários outros relógios dentro do nosso sistema biológico. Um desses é o que controla o círculo circadiano. E ele manda mensagens para o cortisol e para a melatonina. Pois é, a famosa melatonina. O que acontece? Quando você tem situações de estresse, quando você tem situações onde você precisa lidar com situações desagradáveis, quando você tem estresse acima do normal, porque estresse rola todos os dias, tudo que a gente faz, o seu cortisol tem um pico naquele momento acima do normal. Para você ter uma ideia, o cortisol tem o próprio ritmo dele. Pois é, o que ele faz? Ele dá um pique mais alto de manhã cedo e à noite ele começa a descer. E a melatonina faz o contrário. Agora, o que acontece? Quando você está fora de sintonia com o seu relógio master, quando você dorme nas horas erradas, não dorme o suficiente, a sua melatonina está com produção baixa, um outro erro que os médicos que não sabem fazem é justamente prescrever testosterona sem checar níveis de cortisol, melatonina e vários outros. Primeiro, prescrever testosterona é como se fosse uma situação de manter você escravo o resto da vida dele. Por quê? Você vai precisar. Se você começa a repor sua testosterona com exógeno, ou seja, está faltando um testo no seu sistema e você começa a injetar de fora, você nunca mais vai ter o seu próprio testo, a não ser que você faça uma terapia após, que se torna uma própria terapia em si. Por quê? Porque você está trazendo de volta o seu testosterona, que em primeiro lugar poderia ter sido feito sem a adição do testosterona exógeno. Agora, o ponto sendo é que você quer ter o seu testosterona natural produzindo da forma adequada e normal. Quando você tem situações onde o seu ciclo de cortisol e o seu ciclo de melatonina estão fora de sintonia, eles têm um direto impacto no seu eixo hormonal. Não é só na sua testosterona. Parece que muita gente acaba falando só sobre níveis de testosterona e esquece sobre todo o resto. Esquece sobre o HGH, esquece sobre o estrógeno e a progesterona e o estradiol e um monte de outras coisas que você tem que conversar sobre elas, mas acima de tudo, antes de mais nada, você tem que conversar sobre as razões do porquê você não está produzindo o seu testosterona da forma adequada. Quando o seu cortisol está fora de whack, quando ele está fora de sintonia, o que acontece? Todo o resto começa a sair fora de sintonia. A sua melatonina, o seu ciclo da melatonina, que provavelmente já estava fora do eixo, começa a ter mais problemas. O seu sono começa a pagar o pato, que em si começa a trazer um ciclo de cortisol fora do normal. Enquanto um sobe, o outro tem que estar descendo. O cortisol sobe e a melatonina começa a descer.
E assim vai. Isso deveria ser o correto. Eu adoro falar sobre a época das cavernas por uma razão muito simples. Porque, por exemplo, no meu último vídeo que eu fiz, vai estar aqui o link. Dá uma olhada primeiro, olha lá. Olha todos os links que tem aqui. Todos eles. Na descrição do vídeo tem links fantásticos. Nós temos e-books fantásticos. Antes de qualquer coisa, o que você quer fazer é fazer justamente isso. É olhar todos os links que nós temos aqui. Vai na Bravo Publication, pede os nossos e-books, se informa, começa a aprender sobre o seu eixo hormonal, sobre o cortisol, sobre a testosterona, sobre todo o resto que funciona para que você não caia no conto do vigário. E tá cheio de vigário por aí, vestido de avental branco. Fique ligado. O seu colesterol é um problema? Não, a não ser que seja o colesterol ruim. A sua melatonina é um problema? Não, a não ser que você não esteja produzindo ela da forma adequada. O seu cortisol é um problema? Não, contanto que ele esteja funcionando da forma que ele tem que funcionar. A nossa vida hoje em 2023 deixa o nosso sistema epigenético totalmente fora de razão. Ele começa a ser totalmente fudido pelas nossas atitudes, em todos os sentidos. Isso começa a trazer doenças uma atrás da outra. O seu cortisol é um matador de testosterona? Se ele estiver fora do eixo dele, certamente ele influencia a sua produção de testosterona endógena. Como assim? Eu paro de produzir testosterona? Quando o cortisol liga, o testosterona desliga. É uma coisa ruim? Óbvio, se o seu cortisol estiver fora de sintonia. É uma coisa ruim? Óbvio, se a sua melatonina não estiver funcionando da forma adequada. Por quê? Porque ela também tem uma conexão direta na sua produção endógena de testosterona. Quando você vai no médico que não sabe, quando você vai no médico que desconhece o que eu estou dizendo, quando você vai no médico que não tem a mínima ideia do que é epigenética evolutiva, o que acontece é que você vira vítima do conto do vigário. Reposição hormonal com testosterona é papo do século passado. É alguém que quer te manter preso na conta dele para que você pague todo mês para ter esse acesso à testosterona e você se torna escravo da testosterona, não só hormonalmente, mas como psicologicamente também. Você acha que com aquela injeção tudo está resolvido. Muito pelo contrário, se for errada, o que acontece? Ela pode se tornar em estrógeno. Os seus níveis de gordura podem aumentar. E não adianta o cara falar para você, não, é só uma injeçãozinha para reparar o eixo, para ficar tudo certinho. Não é assim que funciona. Está errado desde o começo, por quê? Você tem que descobrir por que é que você não está produzindo o seu testo da forma adequada. Aí você vai perguntar, mas mesmo que eu seja mais velho, com certeza, você sendo mais velho, vai produzir menos testo? Sim. Vai produzir menos HGH? Sim. Tem como recuperar isso sem tomar testosterona exógena e HGH exógeno? Absolutamente. Você deve fazer isso. Desinflama o seu sistema, leva ele de volta à epigenética natural dele, da melhor forma possível, através de conhecimento. E é por isso que você vai na Bravo.Publication, leia a porra das inscrições do vídeo que estão aqui. Lê. Vai na Bravo Publication, pede os seus PDFs sobre esse vídeo e sobre os outros, para que você possa aprender. Entra no nosso Telegram, nós temos vários grupos no Telegram, entra em um deles, fala com o pessoal da Bravo Publication como é que você faz isso, para que você possa começar a ser um cara ou uma menina informado ou informada. Não cai no conto do vigário. E tá cheio de vigário por aí, vestido ao contrário de padre, que se veste de preto, de jaleco branco, contando história da caronchinha. I'm Rich Villela. A verdade, nua e crua, sempre. Doa a quem doer. E nós temos a ciência para comprovar tudo aquilo que eu digo. Pede o PDF científico desse vídeo. Peace.